Senhor? Pode sim. Audiência de conciliação do dissídio coletivo número 1052 de 2026. Suscitantes, sindicatos empregados de empresas de segurança e vigilância da Bahia, representado pelo presidente Paulo César dos Santos Brito. Sindicatos empregados de empresas de segurança e vigilância de Camaçari, Rede Metropolitana de Salvador, representado pelo senhor Geraldo da Silva Cruz. Sindicato de Vigilância de Itabuna, representado pelo senhor Robson Almeida Prates, vice-presidente. Sindicatos empregados de empresas de segurança e vigilância de Feira de Santana e região, representado por Uraci Nunes da Conceição, acompanhados dos advogados Danilo Pereira da Cruz e Sérgio Luiz Silva Passos. Suscitado Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado da Bahia, representados pelo senhor Lauro Santana Silva, presidente, não sei se Reinaldo Santana Silva, presidente. Reinaldo Bittencourt, diretor, Paulo Roberto Capelo Azevedo, vice-presidente. Procuradora de Trabalho, Inês Oliveira de Souza. Qual foi só esse advogado que você fala? Doutor Gutenberg. Advogado da curso Estado. Desculpe. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui, eu tenho certeza que nós vamos conseguir uma boa solução que atenda a todas as expectativas. E já começamos com o pé direito, porque estamos fazendo essa audiência numa sala do serviço, que é apropriada, exatamente para favorecer, né, a conciliação. Eu acredito muito nesse método de solução, sempre fui muito defensora, tanto é que eu faço parte do SEJUSC, fiz na gestão passada, e conseguimos muitas conciliações, muitos acordos com empresas, e eu acho que o espírito, cada vez mais, é da conciliação, porque o que é que eu estou fazendo essas declarações iniciais, porque eu acho que a mediação, a conciliação é a melhor solução, porque termina todo mundo bem, satisfeito, do que vir uma decisão que vai desagradar, com certeza, não vai atender a todos. E quando é uma solução construída, eu acho que a satisfação é sempre mesmo, né? Então, vamos vir todo mundo desarmado, com o espírito mesmo para conciliar, que eu tenho certeza que aqui a intenção é essa, tanto é que a gente marcou essa audiência para isso, né? Então, estamos abertos aqui para ouvi-los, e me parece que a questão principal é a questão, né, do reajuste, e, assim, já tem a proposta inicial, né, do sindicato, dos empregados, e eu quero ouvir qual é a contraproposta da empresa, do sindicato das empresas, se mudou a sua proposta, e temos a ouvir. A palavra está aberta para todos falarem se achar conveniente. Certo? Então, os sindicatos suscitantes mantêm inicialmente a proposta de acordo da cláusula primeira em relação à cláusula segunda, não, a terceira, do piso salarial. Mantém? Mantém. Em primeiro lugar, excelência, muito bom estar aqui. Essa audiência de conciliação não é à toa que nosso tribunal é premiado nacionalmente, né, por essas iniciativas, certo? E os quatro sindicatos propõem, a proposta inicial é no sentido do piso salarial, né, com um reajuste pelo INPC, né, que considerando a data base do ano anterior, 2025, chega ao patamar de 3,9%, mais 0,62% de um reajuste já previsto na conversão anterior, né, então ficou esse residual para fins de aplicação nesse período, e, por fim, um reajuste salarial no percentual de 10%, certo? E, além disso, o auxílio alimentação também, no valor de R$ 22,30. Né? Então, das cláusulas econômicas, são esses os pleitos essenciais do sindicato, né? E a manutenção das demais.
Vamos aqui ouvir agora o representante aqui da parte suscitada. O que ele tem a dizer? Se tem alguma nova proposta? Boa tarde, excelência, para todos os presentes. Nós estamos negociando já. A última negociação que nós tivemos ocorreu após a entrada do município, né? Eles entraram com o município no processo. O processo estava de negociação não tinha encerrado ainda, com pedido de dissídio coletivo. Então, nós fomos surpreendidos com esse fato, mas estamos aqui dispostos a avaliar todo o feito deles. Nós fizemos uma contraproposta para eles, os trabalhadores, no sentido de observar o reajuste. A nossa posição é de 2%, e os outros itens variáveis e NPC. Outros variáveis, alimentação e outros itens são variáveis que eles têm ainda. E para isso, nós queríamos discutir duas cláusulas. A cláusula da boa permanência e a cláusula do acordo negociado, aquela acordo que faz referência no CLT, que pode ser feito acordo negociado. Acordo da aumento de preço de empregado de uma empresa para outra. Sim. Se aproveitar os empregados na empresa para evitar demissões, mediante um acordo negociado, que já está previsto na CLT. Artigo 14. E esses dois itens que estão, vamos dizer assim, mais prementes, né? A questão da boa permanência é fazer uma pequena adequação na cláusula, provérbio é isso, segundo tempo, fazer uma pequena adequação na cláusula para beneficiar os trabalhadores que realmente têm esse compromisso com a frequência integral durante o mês. É um prêmio que dá para os trabalhadores que têm frequência integral. E nós estamos vendo que tem alguns trabalhadores que não estão tendo frequência integral e estão recebendo igual, da mesma forma com aqueles que têm frequência integral. Então, a gente precisa fazer uma adequação para distinguir. Porque é um prêmio de artigo, um prêmio de acessibilidade. Se você tiver a frequência integral, você vem. Se você não tiver a frequência integral. Então, como tem um pequeno ajuste para ser feito, a gente precisa ver esse ajuste, isso está gerando um certo ruído, e a questão do acordo negociado do doutor Gutierrez para esclarecer melhor. Vamos ver o que é que fala sobre esse acordo negociado. Deixa eu ser mais preciso. Inicialmente, mais uma vez, boa tarde a todos. E realmente é um prazer estar aqui hoje para a gente dialogar sobre o tema. A questão patronal, ela perpassa principalmente por cláusulas de cunho não econômico. A gente vem discutindo algumas cláusulas que elas têm representatividade na gestão das empresas, no dia a dia, no cotidiano das empresas. O que o presidente aqui comentou foi criado pelos sindicatos, foi construído pelos sindicatos patronal e laborais um prêmio de assiduidade. Esse prêmio já existe há muitos anos, né? Ele já existe há muitos anos. Porque eu sei que teve muito sucesso envolvendo o vigilante, eu sei que existe esse prêmio de assiduidade. Exatamente. Esse prêmio de assiduidade, ele visa premiar ao vigilante que não falta no mês. Tá? Porque havia uma CPI grande, havia uma falta, um nível de ausência muito grande dos postos de trabalho, e como há uma pulverização pelo Estado inteiro, a gente construiu essa cláusula com o objetivo de incentivar aquele que não falta. Tá? Mas esse prêmio ele evoluiu, ele começou com 4%, hoje ele representa 25%, é um prêmio de 25% do montante salarial. Então, o que o sindicato patronal vem buscando é trazer que esse prêmio ele só seja aplicado para a permanência integral. Tá? Então, que busca isso. E há uma resistência dos sindicatos laborais nesse contexto. Então, como a característica dele é de prêmio, ele visa premiar o excepcional, não o cotidiano. Então, é aquilo que se destaca além de todos. Então, nesse contexto. Então, a ideia da proposta patronal versa sobre isso, sobre a questão do prêmio.
E quanto à rescisão acordada, que comentou, é o seguinte: atualmente, as empresas de segurança, elas, em sua grande maioria dos contratos, eles derivam da iniciativa pública. Né? Existe a iniciativa privada na contratação, mas ela não é tão representativa quanto a pública. Então, o sindicato patronal ele tem construído uma cláusula de que se assegure estabilidade ao empregado na nova empresa, na migração da empresa A para a empresa B, se conceda a empresa que vai admitir esse empregado, dá a ele estabilidade durante o período. Em compensação, a rescisão com a empresa anterior, já que ele não sacará seguro-desemprego, ou que ele vai permanecer empregado, se dê na modalidade acordada, de 4 horas. Então, essa é a proposição que o sindicato patronal visa para manter o emprego na outra empresa, ganhar estabilidade naquela nova empresa, na demissão arbitrária, em contrapartida, a rescisão com a empresa anterior se dará de forma do 4 horas. Então, essas são as duas principais proposições que o sindicato patronal. Essa estabilidade é por um determinado período. Exato. Por um determinado período. Exatamente. Essa estabilidade visa justamente assegurar que o trabalhador, quando passa de uma empresa A para uma empresa B, ele tenha mais tranquilidade de trabalhar sem um perigo de ser demitido, a não ser por um problema de total que ele não teria jeito, né? Tendo essa ressalva, né? E isso, a informação que nós estamos tendo dos sindicatos laborais nesses processos de negociação, que essas duas cláusulas, embora sejam possíveis de análise, mas causam um desgaste político. A gente está sempre dizendo, mas a gente tem que olhar o dia a dia, né? O desgaste político, né? E a gente até se dispõe a fazer algum tipo de compensação adicional se houvermos evolução dessa repressão. Não, Mas vamos tentar, né? Eu acho que assim, vamos conversar para ver o que, é que pode avançar. Vamos começar primeiro, seria a cláusula, a parte econômica do piso salarial. Vocês acham bom ouvir separadamente? Já pode fazer uma proposta? O que vocês acham? Esclarecer isso aí, né? Vamos ver. A gente está na dúvida com essa proposta da empresa em relação ao piso salarial, né? Se seria os 2%. A proposta é o NPC ou é 2%? 2%. Só 2%. Zero de aumento. Na verdade, 2% de aumento. Não, Perdão, desculpa. É porque o NPC seria o reajuste, né? Porque eles pediram reajuste mais 10% de aumento. Então, a proposta de vocês é só 2%. Mais nada, nem NPC. Nesse momento, sim. Eu creio que foi proposto o INPC na alimentação, cesta básica, em alguns outros itens que tem na conversa. Como o presidente aqui bem comentou, os sindicatos já consensaram em muitas das cláusulas, já houve um consenso em diversas cláusulas. Houveram diversas reuniões. Antes mesmo da propositura de ciclo coletivo, houveram rodadas de negociação que começaram, só me engano, no mês de setembro. Setembro, outubro, alguma coisa desse tipo ainda.
começava o contrato de negociação. Posteriormente ao ajuizamento do dissídio coletivo, houve, na Superintendência do Trabalho, mais uma rodada de negociação. Só me engano, no dia 27 de março, isso, houve também uma assentada no Ministério do Trabalho, do Emprego, através da Superintendência. Então, os sindicatos vêm tentando evoluir o tempo todo. Vêm tentando. Então, tratar de cláusulas econômicas antes de tratar do que foi colocado, talvez seja uma inversão do que isso é possível. Porque se é possível evoluir economicamente, como o presidente aqui disse que talvez seja possível evoluir, é necessário evoluir nas outras cláusulas. Porque só economicamente nós não vamos evoluir. Não vai. Então, não é possibilidade de evolução econômica sem evolução. Não, mas aí a gente trataria de todos, né? Então, mas é isso, colocar a evolução econômica à frente pode acontecer que não surta o efeito desejado. Sim. Então, talvez se a gente discutir as cláusulas efetivamente, sendo possível a inserção, a alteração, como está proposto, é possível a gente aqui trabalhar melhor as cláusulas econômicas. Mas quais as cláusulas você acha que seria mais interessante? Essas duas que eu acabei de comentar. Da questão da estabilidade, da boa permanência, do prêmio de boa permanência e a questão da rescisão, sim, nos casos de manutenção do emprego. Eu acho que isso se antecederia a cláusula econômica. Até mesmo para que a gente possa aí melhor evoluir. Porque a norma coletiva é uma troca. Ela visa tanto o bem dos trabalhadores, na parte econômica, social, quanto também a manutenção das empresas nas suas relações para com a própria sociedade, os seus contratantes e a própria sobrevida. Então, só para entender, na cláusula anterior, como ficou o adicional de boa permanência? Para a gente ver e tentar evoluir ou não, né? Certo. Só um ponto de esclarecimento, Excelência. O adicional de boa permanência, apesar de ter uma... Só corrigir, só não é adicional. Não, é nesse ponto que eu vou chegar. Apesar de ter natureza indenizatória prevista na convenção coletiva, eu entendo que não se assemelha a um prêmio. Por quê? De acordo com a lei, prêmio é, no caso, uma concessão para aquele profissional que se destaca, né? Tem um comportamento excepcional. E nesse caso, não. Já tem uma previsão em norma coletiva para todos aqueles que trabalham na categoria. Nesse caso, qual é a proposta do sindicato patronal? Né? Excluir aqueles que apresentem um atestado médico, por exemplo. E isso é uma previsão legal. Né? Então, não seria uma falta injustificada. Teria justificativo. Então, imagine prejudicar aquele trabalhador, né, que apresentou um atestado médico por questão de saúde, retirando-lhe um benefício previsto na norma coletiva. E não só naquele mês, existe uma proposta no sentido de que, se uma conduta for reiterada, ou seja, apresentar 2 atestados, aquilo se repercutiria nos meses seguintes. Né? Então, a proposta dessa, a categoria não aceita. Não tem como avançar nesse sentido. Eu acho que a gente tem que ter um meio termo. Não pode ser assim tão radical, né? Não, é radical. Só me permita, eu sei que o debate aqui é conciliatório, não é... A gente não está entrando em mérito, porque senão a gente vai para julgamento de mérito. Com certeza. Exato. A gente corre o risco, né? Isso. Então, a gente visa justamente, corroborando com o que o colega ali falou, a natureza ela é de prêmio, efetivamente. Não é para premiar mesmo. A ideia, a concepção do prêmio de boa permanência foi diminuir o número de faltas, incentivar, porque a realidade brasileira, e não é diferente aqui na Bahia, é duplo emprego. Muitos dos empregados vigilantes que estão aqui necessitam de 2 empregos pelas condições de trabalho, pelo melhor de vida, e as questões são as mais variáveis possíveis. E, quando ele foi concebido, ele visava, porque havia um índice de falta muito grande nas empresas, em função da mudança de escala numa outra empresa, numa jornada diferente, e havia uma forma de... As empresas sofriam muito com isso. Então, a criação do prêmio, prêmio mesmo, era para incentivar a redução das faltas. Então, ele foi evoluindo, ele começou com 4%, hoje volta a dizer 25%. Tá? Ele está aqui em 25%. Então, o que o sindicato patronal propõe, diferentemente de algo aderente ao salário, que numa falta justificada, não há perda remuneratória alguma. O vigilante ou qualquer outro empregado
ele vai ter seu direito assegurado. Não vai ter desconto de falta, não vai ter redução de salário, nada disso. Ele não concorre ao prêmio, pois o prêmio visa a Seguridade Integral. E as empresas estão propostas a acreditar 25% do salário é para que o empregado, para que as empresas tenham a certeza que às 19 horas e às 7 da manhã, que é a maioria da troca de turno, eu não tenha na cidade, maior cidade da Bahia, Conceição do Coité, eu sou de lá, estou brincando, mas falta, porque não tem como cobrir fácil. A gente precisa ter informação prévia. Então, essas são algumas situações que o prêmio ele é aqui previsto. O sindicato patronal ele não tem palavra de rei, que simplesmente isso é imutável, qualquer falta não poderá ser observada de forma diferente. A gente está aqui para construir situações e situações, mas o que não é possível hoje é a quantidade de faltas que estão acontecendo. E a pessoa ainda recebendo o prêmio igualzinho a quem não faltou nenhum dia do mês. Então, o prêmio visa gratificar o excepcional, aquele que não falta. A excepcionalidade, doutor, é essa, é não faltar. A questão da falta é o que é mais cotidiano hoje no nosso trabalho, é a falta. A falta é uma véspera de feriado, o que acontece são N faltas. Aí, eu não preciso aqui tá citando, porque eu não tenho nem prova para isso, mas quem andar um pouco no centro da cidade vai ver que custa R$ 40 um testado médico. Então, é algo do tipo. Então, é algo difícil da gente hoje coibir. Então, a ideia é essa, é tornar o prêmio acessível a quem efetivamente tem a presença integral. Doutora, eu queria fazer até para ter uma relação de grandeza, é importante isso. Nós temos 35 mil trabalhadores, aproximadamente, né? Pode variar um pouco mais. Mas desses 35 mil, nós temos aí 500 trabalhadores que faz essa prática ruim, e que é até reconhecida não só na nossa categoria, mas em outras categorias também tem esse problema. Nós temos na televisão todo dia passando esses problemas e tal. E a gente está sofrendo com isso, porque nós temos que dizer o seguinte: olha, esses 500, dos 35 mil, esses 500 precisam entender que eles precisam mudar o comportamento deles, porque isso não é bom para a categoria. Porque os outros não vão ter problema. Os outros vão trabalhar normalmente, vão ter seu prêmio respeitado, tudo direitinho. Vamos cuidar desse pessoal que está aqui, essa anomalia, essa pequena anomalia aqui, mas que causa problema, porque quando um vigilante trabalha lá em um local muito difícil, que ele falta, ele prejudica não só a empresa, mas prejudica o próprio colega que está ali no local de trabalho, porque teria que sair 7 horas da manhã, ele não consegue sair 7 horas da manhã, ele só vai sair 9, 10, 11 horas, quando é possível sair pela distância. E ele fica chateado com isso. Mas não parte, eu entendo a preocupação da empresa e tudo. Assim, eu acho uma coisa boa essa prática de premiar aqueles que são mais assíduos, mas a gente também tem que ter em mente que também tem um trabalhador que ele é assíduo, ele é comprometido, mas porque a doença a gente não prevê. E também não é justo aqueles que sempre foram, e infelizmente, numa fatalidade, ele sofre algum tipo de enfermidade ou é acometido. E assim, quer dizer, ele vai ser, vamos dizer assim, vai sofrer como se fosse, não é uma punição, mas ele vai deixar de perceber esse prêmio porque naquele determinado mês aconteceu isso. Então, assim, a meu ver, não seria uma coisa justa de você aplicar uma causa assim, genérica para algumas situações que fogem do controle do trabalhador. É diferente daquele que já costuma praticar. Mas para esses que cometem essas práticas reincidentes, existem medidas a serem adotadas pela empresa. Quando vê que aquele empregado tem esse tipo de comportamento, existem as medidas, né? Demissão, suspensão, seja o que for. Essa questão que eu sei que existe, mas assim, também tem as implicações criminais. Por exemplo, quem usa de atestado falso, que eu digo isso porque já aconteceu o processo na primeira instância, na magistrado da primeira instância, de conceder atestado falso, e o empregado responde, é crime. Além dele correr o risco das penalidades de justa causa, ele também tem implicação no âmbito penal. Então, a gente tem que partir da premissa de que, assim, o comportamento é um comportamento ordinário, comum. A gente não pode querer partir de uma exceção para aprovar uma cláusula que prejudica e termina prejudicando uma boa parte também. Então, assim,
vamos ter um olhar um pouquinho mais flexível em relação a isso, entendeu? Só um minutinho, para poder, assim, a gente tentar avançar nisso. Então, assim, eu acho que, se for o caso, a gente conversa separadamente, pegar um meio termo, talvez que não seja como está propondo o sindicato das empresas, de não ter nenhuma falta. Eu acho que isso fica muito engessado. E também não é justo para aqueles que, na maioria do tempo, trabalham corretamente, são comprometidos, e, como eu disse, por um acaso, uma situação que foge do controle dele, ele deixar de receber, entendeu? Então, assim, é a minha visão. Isso não é pré-julgamento, é apenas assim, para a gente ponderar essas situações e colocar na mesa e ver, não, vamos ver o que é mais justo, né? Tanto para a parte dos trabalhadores como para a parte das empresas. Então, assim, vamos trabalhar isso aí, que eu acho que é a margem. Até porque, posso estar enganada, tem muito tempo que eu não julgo processos, né? Porque eu já estou afastada, estou há quase 3 anos na mesa diretora, e só o processo mais antigo, mas eu lembro que quando eu julguei se eu não me engano, esse prêmio antigamente chamava de adicional, não era isso? E tinha a possibilidade de X faltas justificada, alguma coisa assim. Quando eu lembro, há alguns anos atrás que eu julguei, era assim. Então, assim, podemos ver um meio termo, né, que atenda a ambas as partes. Então, aí a gente está aqui para intermediar isso, entendeu? O que é que vocês acham aqui? Eu estou só falando, eu estou aqui com os juízes que estão auxiliares da presidência e da vice-presidência. Eles acompanham essas audiências, porque eles trabalham há muito tempo nessa parte de conciliação de sejustes. Então, assim, exatamente para também nos ajudar, nos auxiliar, porque eles realmente têm experiência, têm técnica, e às vezes conseguem, né, ir mais além. Então, assim, eles também vão participar, vão dar sugestões, se for o caso, se reunir, entendeu? Então, alguém mais quer fazer alguma colocação? Presidente do sindicato. Sim. Pede a palavra. Excelência, boa tarde, senhores, doutor também, doutor Murilo, prazer encontrando o Gildo. Excelência, o que a representação patronal traz, e a gente, obviamente, concorda, tanto que concorda que a convenção coletiva já prevê a punição da falta justificada. O trabalhador que falta, ele deixa de receber o prêmio no mês da falta em mais de 2 meses consecutivos. O que nos surpreendeu nesse processo de negociação foi o fato do sindicato apresentar uma proposta dizendo o seguinte: qualquer atestado médico, a partir de agora, vai deixar de receber no mês da apresentação do atestado e mais 3 meses consecutivos. Inclusive, a gente traz aqui alguns exemplos, aquela vigilante, colega vigilante gestante, que vai passar no pré-natal, e que a médica que atender no pré-natal entender que ela vai ficar afastada 1, 2, 3 dias, né? Pelo simples fato de estar sendo acompanhada e o atendimento médico entender que ela deve ser afastada do trabalho, ela vai perder o adicional de boa permanência ou o prêmio de boa permanência por 3 meses consecutivos. Isso é injusto, isso é legal. O trabalhador que, por questões de saúde, uma situação que ocorra, né, que não fora de qualquer controle, uma hipertensão, por exemplo, uma infecção intestinal, né, que a gente não tem nenhum controle, em função de apresentar um atestado médico por conta dessas patologias, deixa de receber, e que isso é muito significante no valor nominal, porque o piso já é um piso muito pouco, né? E a gente está falando aí cerca de R$ 400 a cada mês. Ele vai deixar de receber exatamente porque, né, passou por um atendimento médico e o médico profissional de saúde entendeu que é necessário o seu afastamento do labor. Isso é uma questão injusta, e que a gente sempre coloca dessa forma para a representação patronal, e a gente espera que esse procedimento seja revisto, essa proposta seja revista, porque a convenção coletiva já prevê que aquele trabalhador que faltou injustificadamente por qualquer motivo, já é punido. E uma outra questão, essa questão de atestado, os trabalhadores são atendidos pelo plano de saúde contratado pela empresa, né? Então, o atendimento médico é aquele profissional que tem um convênio com o plano de saúde contratado pela empresa.
Tá certo? Qualquer situação que esteja fora da legalidade, é obviamente também que a CLT já prevê, né, a punição severa, inclusive, do trabalhador, inclusive se for o caso, a demissão por justa causa. Né? Então, acho que não é simplesmente trazer para a mesa uma situação dessa, tá? E a gente aceitar, porque é uma categoria, né, que tem uma situação de saúde, inclusive, muito ampla, né, em função, inclusive, de comportamento de empresa, quando quebra a jornada, quando determina que trabalhe 24 horas, 36 horas. Nós temos casos, exemplos, que o trabalhador leva 90 dias trabalhando, 90 dias consecutivos, em uma jornada de 12 horas. Então, realmente... Eu estou vendo que, na verdade, assim, em relação a essa cláusula, o cerne da questão, basicamente, eu posso estar equivocado, mas se viu o quê? De que não teria direito ao prêmio se mesmo que seja justificado. Não é isso? A questão é outra. Porque justificado, injustificado, óbvio, né? Que não tem direito. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai conversar. Pode falar. Eu poderia só pontuar duas coisinhas, até porque eu acho que precisa ficar claro algumas coisas. Primeiro, na categoria não há falta. Um vigilante não falta serviço. Trabalha 15 dias por mês, jornada 12 por 36, os outros 15 dias, portanto, não precisa faltar. E não há faltas. Bom, segundo lugar, as empresas de segurança não têm um histórico e não se preocupam com isso para saber se o trabalhador A, B ou C, ele é hipertenso e faz tratamento de hipertensão, ele é diabético e faz tratamento de diabetes. Não. As pessoas estão trabalhando armadas, sem contar o adoecimento mental, tá certo? Cujo volume, pesquisa recente lá de Campinas, diz que a segunda categoria com mais adoecimento é a vigilante, depois de motorista. Então, são algumas verdades que precisam ficar resolvidas. Se há um volume de atestado, esse volume de atestado existe porque ele é real. Ele é real. E se ele é real, e se para dizer que não é real, a empresa comprove para os trabalhadores, e a gente sabe que não existe nenhum tipo de cuidado nem acompanhamento disso. As empresas chegam ao ponto de colocar trabalhadoras com acompanhamento psiquiátrico para trabalhar numa agência bancária armada, e essa trabalhadora surta e com a possibilidade de atirar em todo mundo. Mas a trabalhadora voltou do médico, e daí do médico passou, e a empresa simplesmente toma arma e vai para o banco, ali no Banco do Brasil, em Itapuã, há tempos atrás. Portanto, assim, para essa discussão, independente, claro, se as entidades entendem chegar a algum ponto em comum, algumas verdades precisam ser... Mas isso são questões pontuais, né? A gente sabe que são questões pontuais. O que eu acho que tem que ter a preocupação é assim, para a gente ser objetivo, né? Porque se a gente entrar para essa seara assim, da subjetividade, fica mais difícil. Claro que pode existir situações, mas são excepcionais. Os excepcionais são tratados como excepcionais. Aqui a gente, quando está tratando de normas para a categoria, a gente tem que buscar uma norma que atenda a grande maioria. Porque para situações, como eu digo, que é pontual, vai ter que ser um tratamento pontual. Então, vamos tentar focar nisso. Segundo, não sei se aqui convém, mas quem sabe futuramente os sindicatos podem tentar, futuramente, porque agora, nesse momento, não está em discussão, estudos, né, para saber a questão de doenças na categoria. Só um minutinho, isso é do sindicato? Só um minutinho. Então, assim, pode ser no futuro, não agora, porque a gente tá em umas causas já foram submetidas. Quem sabe no futuro, né? Fazer um estudo para acompanhar e tudo mais. Mas vamos tentar, senão a gente não vai chegar a nenhum consenso, né? E a gente quer avançar nas negociações, porque é bom para todos, né? Tentar chegar a uma conciliação que seja bom para todos, né? Para ambas as partes. Mas o senhor quer falar em relação a isso? Complementar. Sim. Existe uma alteração na norma funcionária e que ela peça pelo serviço psicossocial relacionado ao trabalho, e que se faz necessário também nesse contexto de negociação da norma coletiva, da convenção coletiva,
falar desses vícios psicossociais aos quais os vigilantes estão submetidos e que aí sim, Vitor, teríamos como mensurar isso, porque vai existir um programa de gerenciamento de risco, um plano de ação no qual as empresas vão se comprometer a cuidar da saúde mental desses trabalhadores que adoecem nos postos de trabalho. Muitos até infartam em seus postos de trabalho. Mas isso doutor, não está sendo questionado agora. Isso aí é uma coisa que veio. É porque se a gente for fugir do que está aqui, a gente não vai nem conseguir avançar, entendeu? É como eu estou dizendo, são coisas que podem futuramente ser discutidas no âmbito dos sindicatos, mas a gente tem que se ater o que foi posto aqui, certo? Então, vamos fazer o seguinte, os juízes auxiliares vão conversar com o advogado das partes separadamente, para a gente ver, ouvir, ver o que é que a gente pode avançar, certo? Então, Gabriela, você vai conversar com o Murilo também, né? E você conversa com... E pronto. Então, a gente vai conversar para ver se chega avança um pouquinho nessas negociações, certo? Só esclarecendo que essa é uma técnica muito exitosa de conciliação. A gente vai fazer uma rodada agora, né? Doutora Gabriela, com um lado, eu com o outro lado, a gente vai tentar entender o que é melhor, depois a gente volta para cá e depois... Reúne todo mundo de novo. Tem outras inferências, tá bom? Agora, como a sala é pequena, a gente não consegue levar todos, né? Aí vai ter que ser alguns, né? Entre vocês, se elejam aí quais são os representantes, entendeu? Isso aqui funciona muito bem, né? Nós somos trabalhados, somos treinados para essas técnicas, e tanto é que tem tido êxito, pode parecer uma coisa muito, sabe, que foge, mas não foge. E o tribunal, quase todo mundo é premiado. Nosso tribunal daqui foi premiado ano passado na conciliação, e por conta disso, então nós magistrados e servidores, a gente tem que fazer um curso de 100 horas a cada 3 anos sobre a conciliação, e exatamente para nos capacitar para a conciliação e ter um êxito, que o objetivo é esse, né? A gente conseguir uma solução construída, certo? Doutora, eu sou testemunho nesse serviço. Sim. Das numerosas, porque eu falo na quantidade de trabalhadores, porque às vezes você tem uma situação de uma empresa que perde um contrato, como nós tivemos no caso da Embasa, 500 vigilantes, cuja solução foi construída no serviço. 600 vigilantes do Banco do Brasil, do estado inteiro, construído aqui no serviço. Então, assim, na nossa trajetória dos sindicatos, esse espaço aqui sempre foi um espaço para a gente assim, muito valioso. E é bom a gente ouvir, porque assim nos dá mais ainda gás para a gente, estímulo, para a gente continuar investindo na conciliação. E essa questão da conciliação não é uma coisa só do tribunal daqui, na verdade, é nacional. O Conselho Nacional de Justiça, o TST, eles têm cada vez mais se investido muito na conciliação. Por quê? Não só porque é uma solução que é construída entre as partes, não é uma solução que vem do juiz determinada, que sempre vai agradar e desagradar uma das partes, mas é uma solução que todos saem ganhando, né? Claro que vai ter que ceder, porque senão não é conciliação, não estaria aqui, não é verdade? Não estaria aqui. Então, a gente tem que vir desarmado. A gente precisa realmente, às vezes, avançar mais, ceder um pouco mais para ganhar lá na frente. Não, entendeu? E nessa trajetória, doutor, os esforços de juízes e juízes aqui, de servidores, no sentido de agilizar e conciliar isso, foram sempre marcantes. Eu lembro de um caso, de um episódio, de uns trabalhadores que trabalhavam no aeroporto de Salvador, na empresa de vigilância, no final de ano, né? Você imagina, tipo 10, 15 de dezembro, o tribunal, na véspera de um recesso, e os trabalhadores sem salários, sem rescisão, tá certo? E esforço, eu não me lembro agora, vou ficar devendo o nome da juíza que mediou esse processo, mas, no final, só para sintetizar para a senhora, no final, com a conciliação efetivada, com a determinação da juíza para de imediato sair os alvarás, os trabalhadores chorando e agradecendo a juíza lá no comércio, tá certo? Ela permitiu depois que entrasse uma quantidade de trabalhadores e chorando e agradecendo a juíza. Mas é isso que a gente quer, né? A intenção da Justiça do Trabalho é buscar o melhor
entendeu? Buscar o melhor para ambos, né? Para ambas as partes, é óbvio, né? Porque não pode só para um, tem que ter o que todos saiam satisfeitos. É isso que nós queremos, entendeu? E manter, além não só a conquista das vantagens da negociação, mas manter aquele clima, porque vão continuar, né, se relacionando. Então, manter um bom clima, um bom diálogo, que isso é importante. Não adianta você ganhar aqui uma decisão e o clima não ser bom, entendeu? Então, não é melhor construir dessa forma? É mais rápido, é mais satisfatório, entendeu? É uma coisa mais legítima, porque foram as próprias partes que chegaram a um consenso, entendeu? Eu sempre fui muito favorável, eu já tenho aqui, só de magistrado, eu já tenho 37 anos aqui na Justiça, desde a da primeira instância, e eu sempre fiz muito acordos, porque, assim, eu acho que é uma coisa boa, desde que, óbvio, que o magistrado ele tem um cuidado de fazer um acordo que seja razoável, não, porque ele não vai querer prejudicar um e favorecer o outro. Não é a intenção, porque o que é que o magistrado ganha por isso? O magistrado não ganha nada. Ele quer resolver o conflito das partes. É isso que a gente busca, né? Eu estou falando como magistrado, na posição do magistrado. A gente quer resolver, que é o quê? É um problema menos para os senhores. Não é verdade? E sai feliz quando resolve as duas partes. Uma das partes sai satisfeita. A construção, através do consenso, é boa para ambas as partes do que ser uma que vai agradar uma e não vai agradar a outra. Quando a gente chega aqui que resolve, que a senhora sai com a mente assim, hoje tive um problema lá e resolvi as duas partes satisfeitas. Satisfação, e não só pessoal, mas satisfação porque resolveu o conflito. Não é verdade? O objetivo da conciliação é exatamente esse. Atender a ambas as partes. E saber que sabe da casa do trabalhador, né? E a empresa do trabalhador. Claro. Mas a gente busca isso. A nossa finalidade é exatamente essa com a conciliação. Entendeu? O nosso problema que a gente está travado com essa condição aqui é com relação a esse atestado. Não existe o trabalhador trabalhar com medo de perder e não poder botar o atestado. Ele trabalha doente. Nós temos um caso agora na universidade. Mas eu acredito que vai avançar isso, né? E aí a pessoa, para não perder, só trabalho, né? Porque a pessoa trabalha para não perder o prêmio, ele vai trabalhar doente. Eu tive um caso agora na universidade, eu estava na Universidade de Santana, do colega de pressão alta e estou trabalhando com pressão alta. De manhã, 6 horas, encontrei ele no chão, deu um derrame. E aí hoje ele está de cama, de cama sem poder andar, não fala mais, e a filha que está com a fralda dele. Por quê? Porque ele foi trabalhar para não perder o prêmio dele, para não dar um atestado para perder o prêmio dele. Então, o que é que acontece com essa cláusula que ele tem que colocar? Ele está forçando que o trabalhador vá trabalhar, vai punir todo mundo. Vai punir quem está colocando atestado em falso, quem está colocando atestado verdadeiro. Quem vai colocar o verdadeiro, não vai colocar atestado. E um piso, doutor, de R$ 1.568 até janeiro, esse trabalhador tem retirado no mês quase R$ 400. E é o remédio que naquele mês que ele fica doente, ele precisa, cuidado. Mas esse piso é sem o prêmio, né? Esse é o piso da categoria. E aí, só para salientar também, uma segunda demanda que eles colocam, essa questão, que na verdade está querendo trazer para a convenção coletiva, é algo inconstitucional. Aí entra um pouco no mérito dessa questão legal. Trazer para a convenção coletiva o artigo 484, o acordo mútuo, que é algo individualíssimo. O sindicato não pode, no nosso entendimento, o sindicato não pode transacionar um direito pessoal. Ou seja, a empresa perdeu o contrato, ela quer que conste na convenção que os trabalhadores passam para outra empresa, tenham um período de estabilidade, 2, 3 meses ou coisa parecida, e abra mão de metade da multa, só 20% da multa, não receba aviso, se não continuar na outra empresa por acaso, perde seguro emprego, só aquelas regras do acordo mútuo. Só que tem um detalhe aí nessa história. A empresa pede mensalmente, se ela sai aqui do tribunal, por exemplo, mensalmente ela já recebe a fatura, incluindo os 40% da FGTS. Se ela só paga, nesse acordo, 20% para o trabalhador, ela não vai devolver os outros 20% para o tribunal. Ela tem com 60%, porque nós estamos daqui, mais 20% que nós exatamente. Então, é algo, além da questão do direito individual, e os sindicatos, ele falou da preocupação política do sindicato, não é preocupação política, é de os sindicatos não cometer uma insanidade, uma ilegalidade, tá certo? De algo que é direito individual. Se o trabalhador, a senhora melhor pode nos ensinar melhor,
Tá certo? Essa questão do artigo 484 o trabalhador é livre, nas circunstâncias que couberem. Agora, os sindicatos trazerem isso como uma norma, isso é uma exceção e não uma norma, entendeu? Então, é essa trava que aí os sindicatos dizem, não, isso eu não posso fazer. Mas a gente não vai chegar aí nessa causa. A gente vai pagar, a gente vai por etapas, né? Vai Se vencendo qualquer uma detalhe aí. é contestado e quem saúde se negocia, né? A minha gripe não é igual a gripe dele aqui. Às vezes eu fico gripado, passo uma semana gripado, ele fica gripado, Isso a aí gente tá dentro. quem vai aferir, né? É. É o profissional da E se o saúde. médico dá um atestado, doutor, eles que provem que o atestado é falso. Não é a empresa que vai dizer que o trabalhador tem um atestado falso, dizer que eles são médicos. Quem somos nós para julgar o que o médico achou da gente? E, na realidade, o profissional que emite o atestado, ele sabe da responsabilidade. Ele sabe. Se realmente ele emitiu um atestado, ele responde. Se o médico está no atestado e o trabalhador apresentou um Não é atestado lá, assim, não é. Nessa questão salarial, quando avançar, né, que eles pediram para investir. uma questão assim que a gente gosta sempre de trazer é a situação econômica, né? Isso. O que está havendo no país no momento e para aquela categoria especificamente. Então, me parece, senhora presidente, até que estamos diante de uma categoria excelente para negociar. Por quê? Porque com o aumento e com a situação de grande insegurança hoje no nosso país, de violência, uma das categorias mais, das atividades mais demandadas é a de vigilância, né? Então, diante do grande aumento da criminalidade, todo o setor de vigilância está sendo muito demandado. Então, é aquela questão da oferta e da procura, né, que está facilitando hoje. Diferente da empresa de entretenimento, do setor de entretenimento, além da inflação também, né? Então, o setor de entretenimento hoje está difícil, porque a inflação está alta e tal. Então, aqui acho que tem uma grande chance, Tem uma né? grande chance, Para passar isso e conseguir. Eu vou colaborar com a senhora. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública confirma isso. Até novembro ou dezembro de 2024 a maio de 2025, o setor cresceu 10% no país. Qual é o setor que está crescendo? Né? É visível. Qual é o setor que está crescendo isso? A segurança pública falha, a segurança privada ocupa espaço. Exatamente. Onde ela está falhando, a segurança pública. Quem tem condições está contratando a segurança privada. E hoje, primeiro, porque nós somos especializados, né? Hoje nós somos acompanhados pela Polícia Federal, hoje nós temos estatuto, hoje nós temos curso, hoje nós temos atualização a cada 2 anos. Né? O vigilante tem que ser fiscalizado psicologicamente, saúde, tudo isso. Doença vem sem te esperar. Né? Eles que é o patrão, eles têm que entender que a doença vem sem esperar. Porque para a gente ser vigilante, a gente tem que ter todo esse aparato. Né? Quando fica doente, não tem jeito mesmo. Pelo menos ele entendendo aqui, porque ele é o presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes de Brasília, né? Então, ele tem toda a estatística da nossa categoria. A gente que é presidente, ele fica dependendo do então, a gente vai mostrando que, e principalmente o Nordeste, né? Acho que a Bahia é o que mais emprega, né? Mais emprega. 35 mil. Mas a Bahia também é o menor salário. Maior, que tem as maiores, as cidades mais violentas do país. A Bahia tem várias, né? E o menor salário, Dudu. O menor salário do Brasil é o nosso. É um deles mais lucram, é na Bahia. Mas tem um detalhe, que a gente, eu entendo, mas o que acontece? Nós temos que entender que a renda per capita da Bahia não é das melhores. Né? Então, o custo de vida, infelizmente, aqui não é, porque a gente não pode olhar os números isolados, né? Então, a gente tem que ver de acordo com a região, entendeu? A gente não vai comparar. A Bahia não é com os estados do Sudeste. Porque Sergipe aqui é maior que o nosso. Nosso salário de Sergipe é maior que o nosso. Mas Sergipe talvez... Todo o Nordeste é maior que o nosso. Mas é isso que eu digo, mas é a renda per capita. A gente tem que ver tudo isso, a economia. Às vezes um estado está mais avançado que o outro, entendeu? A gente tem que se basear em números, né? Não é só porque aqui é maior. Tem que ver também lá outros fatores, né, que influenciam isso. Coisas que a gente vai conquistando com o tempo, né, ao longo do tempo, exatamente. A maioria, né, das categorias, a gente sabe, né, que
Estava vendo aqui assim, uma inflação também nos últimos 12 meses, 4,14%. Só a inflação, né? Pelo PCA. Então, E outra coisa, doutora, a senhora que atuou muito tempo na primeira instância, além de tudo, o perfil da atuação nossa é terceirizado. E a senhora sabe que terceirização é um mundo cheio de incertezas, cheio de brechas. Nesse contexto, as empresas, elas são poucas regras. A CLT diz muito pouco em relação às particularidades. Então, nós temos a Convenção de 100 cláusulas, que fala desde o salário até a troca do fardamento, mas fala de coisas, jornada de trabalho, tá certo? E fala de coisas assim básicas, EPIs, etc. Que se não falar, uma lanterna, está na convenção coletiva, que a empresa é obrigada a fornecer uma lanterna a um trabalhador para que atua à noite. Mas a empresa diz assim, não, mas não precisa de lanterna. Onde não precisa de lanterna? Então, só quero dizer para a senhora, o tanto que uma convenção coletiva nossa, para uma categoria como a nossa, ela precisa de ordenamento e a convenção serve para isso. Então, quando os sindicatos dizem que isso a gente não pode fazer, isso atenta contra o direito do trabalhador, isso atenta contra a dignidade do trabalhador, aí é porque os sindicatos estão zelosos com relação aos elementos da própria relação de trabalho. Senão, vamos para uma situação de precarização absoluta. Nós temos já, naquela lista de trabalho escravo, já entrou empresa de segurança. Tá? Porque os caras entendem, os caras começam a colocar vigilantes. E aí não é no interior. O caso da empresa que entrou na lista é uma empresa do interior. Mas aqui no bairro, na Barra, a gente já detectou um vigilante que, para se proteger lá numa obra, tá certo? Utilizou material de madeirite, não, o outro de água, um tanque de água dobrado para poder se proteger da chuva e do sol, porque a empresa não fornecia, não tinha no local nem sanitário, nem local para a pessoa se proteger. Então, assim, o tempo todo, e aí uma parceria muito grande dos sindicatos com o Ministério Público. Mas é exatamente para isso que o sindicato tem que atuar junto ao Ministério Público para investigar, fiscalizar se realmente está trabalhando nas mínimas condições de segurança, né? Isso aí, e o Ministério Público é atuante, muito atuante. Você vê que qualquer coisinha. Agora, óbvio que não tem uma quantidade de procuradores suficiente para estar fazendo isso. Se não trouxer o conhecimento, não tem como atuar, não é verdade? Difícil, entendeu? Mas isso aqui tem melhorado a cada ano, né? A gente sabe que já foi muito pior, muito pior. A gente está avançando, aos pouquinhos está melhorando, entendeu? E tem sido uma preocupação muito grande a questão da segurança mesmo, né? Do trabalhador. Isso aí é uma situação que realmente está sempre na mira da Justiça, do Ministério do Trabalho. Eu vou dar uma olhadinha lá, como é que estão as negociações, se avançaram. Não está falando ali. Ele está falando ali. Eu estava me lembrando de meus colegas que morreram, né? Eu estava falando de atestado. Eu estava me lembrando de meus colegas que morreram. Eu estou nativo ainda. Você recebeu uma regra. De noite veio o assalto. No outro dia de manhã o cara veio assaltar. Eu vi. De noite. Quer dizer, 12 horas. No outro dia de manhã, quem ia ser assaltado era eu. Ele não vê nada. Aí ele está falando ali, quer dizer, não falei que morreu, tá? É porque estava passando por essa situação aí, para não perder uma boa permanência, para servir no sustento
Agraciado os tempos, né? Saúde esse negócio. Saúde esse negócio. Você vai trabalhar de autonomia de Deus, se você vai testar essa ideia, o cara quando eu vou testar, eu vou trabalhar doente. Eu conheço um bocado que não vota questão. Não, doente, trabalha doente. Eu vou trabalhar doente. Eu sempre vou lá na universidade. Permanência que vai fazer falta lá no. Eu já não gosto de faltar. Se trabalha na universidade, o colega que trabalha doente, quando foi doente, quando era 6 horas da noite, ele caiu no chão. Eu detesto tirar o cara da casa da porta, ele cortar minha energia. Eu vou Para não perder as parciais, vou trabalhar doente.
Deixar ali, né? Acho que tem ainda o presidente também. Ainda vai lá. Só uma conversa de bastidores com os dois presidentes. Espero que a conversa seja boa, né? Traga Dá uma conversa de bastidores. Todos presentes já retornaram? Os presidentes Não, ali, não acho que já fecharam a acordo aí. uma conversa de pé de orelha ali. Vamos retomando, né? Já está gravando? A gente está trabalhando, mas está um pouco difícil, né? Difícil, mas não impossível, né? A gente trabalhando vai conseguir. Agora, eu preciso dos senhores, assim, que avancem um pouco nas propostas, né? Para poder a gente conseguir chegar a um resultado satisfatório. Então, eu quero, assim, se for possível, agora, os senhores, assim, fazerem novas propostas, avançando um pouco naquelas, porque se não ceder um pouquinho, a gente não vai conseguir. E essa sessão e esse avanço tem que partir dos senhores, entendeu? Para a gente conseguir melhorar um pouco, né? Então, assim, eu quero ouvi-los, o que é que pode ser melhorado aí nessas propostas, que são as que estão realmente em discussão. E a questão do adicional de boa permanência e do reajuste e a outra, né? São as principais, que as outras praticamente já não tem tanta controvérsia. Então, assim, qual seria a proposta do sindicato em relação a isso aí, assim, avançando depois das conversas que nós tivemos e tudo mais? Pronto. Excelência. Conversa com os diretores dos sindicatos, né? Chegamos a um ponto a respeito do reajuste anual. Seria um limite aceitável a respeito do reajuste de acordo com o INPC, né, 2025, e também o valor residual previsto na convenção anterior, né, que é de 0,62%. Né? Esses são os pontos que o sindicato, né, após um diálogo intenso, conseguiu reduzir, chegar a essa proposta. O valor do INPC, mais o residual da convenção anterior. é 3,90.0,62% também. Essa seria, digamos, a concessão do sindicato. Sim, não é manutenção das demais, né? E em relação ao sindicato das empresas, o que é que propõe aqui a proposta? A gente não tem objeção a evoluir na nossa proposta, mas nós gostaríamos de ver se o sindicato evoluiu na questão das duas questões nossas que nós colocamos. O sindicato continua a não querer enfrentar o problema. Né? Não, só fala em relação ao prêmio de boa permanência e a questão do FGTS com a estabilidade, é isso? É porque a nossa evolução depende muito dessas duas questões. E aí o sindicato avançou um pouco em relação a essas duas questões, porque a gente tem que avançar um pouquinho para poder conseguir, né, fechar. Sim. O avanço foi em relação ao piso salarial, né? A questão do aumento que foi afastado. Mas em relação a essas duas cláusulas, deu o consenso de manter uma manutenção integral conforme as previsões anteriores, que na verdade são históricas, né? Há anos essa cláusula está com essa previsão, inclusive com o sindicato, né, se abstendo de tomar algumas medidas, né, judiciais em relação a ações, outras verbas também, como o dia do vigilante, a dobra
do trabalho em feriados, tudo isso é motivo de concessão para se chegar a esse adicional de boa permanência. Tem todo um histórico, né, em relação a essa cláusula. E a empresa, o sindicato não quer tentar mudar um pouco isso aí, avançar, e a gente se colocar. Se precisar de mais um tempo para conversar e rever a proposta, a gente pode marcar uma data próxima, na próxima semana, para estudarem um pouquinho, né, e trazerem, assim, avançarem um pouco mais. Eu sei que às vezes a gente, no primeiro momento, não consegue, mas tem que se tentar, né? A gente é difícil, mas não é impossível, como eu falei. Então, a gente pode, já que se não for agora, não tiver condições de decidirem essa questão, né? Uma eu acho que a do reajuste não está muito distante, né? A gente consegue. Mas as outras duas me parece que está tendo assim, uma certa dificuldade, né? Aceitam a sugestão da gente remarcar e dar continuidade a essas tratativas da próxima semana, para uma data bem próxima, para não prejudicar os trabalhadores, porque quanto mais cedo se decidir, melhor, por conta do reajuste, do retroativo e tudo mais, né? Definir isso aí, não deixar avançar muito. Então, a gente pode, então, acham a ideia que eu estou sugerindo de remarcar e avançarem um pouco nessa negociação, e na próxima audiência a gente compromisso de vir com uma proposta melhorada de ambos os lados, né? Senão não tem sentido, né? Então, eles têm que ceder um pouquinho. A gente cede em uma e ganha adiante no futuro, entendeu? Isso como dizer, a gente só às vezes prende algumas cláusulas que podem ser trabalhadas, e às vezes tem outras que também vão ser prendidas, que não está sendo vislumbrada nesse momento. Então, nós podemos marcar essa próxima audiência, essa continuidade, para, deixa eu ver aqui, dia 13, quarta-feira que vem. Doutora, diga, ou não. Isso não há nenhuma dificuldade em remarcarmos aqui, aguardando só a senhora concluir, através de Gandá. Apenas no sentido do que se passa, de fato, na nossa negociação. Sim. O sindicato patronal, de forma alguma, aqui, vai se mostrar intransigente em relação aos pleitos de interesse do patronal, que são as duas cláusulas que nós já comentamos aqui. O sindicato laboral, os 4 sindicatos, possuem em mãos uma proposta que, diferentemente da que foi colocada aqui, expressa, ela contempla exceções à boa permanência em faltas justificadas. Então, o que se está dizendo aqui é que a gente pode construir uma cláusula aonde o sindicato patronal demonstra o seu interesse em ampliar as faltas que farão jus ao não recebimento da boa permanência, e com ouvidos para ouvir exceções e criar exceções a essa regra, não ser uma régua que corta de forma uníssona, tá? Então, é nesse espírito que a gente precisa que o sindicato laboral, os 4 sindicatos aqui representados, possam entender, porque para evoluirmos em qualquer questão econômica, os interesses do patronato também têm que ser ouvidos, porque não adianta simplesmente eu vir aqui novamente e só ter os interesses dos laborais sendo aqui discutidos e levados em consideração. Então, a gente precisa que a categoria econômica também seja ouvida, que os interesses e os anseios, os problemas enfrentados pela categoria econômica possam também ser resolvidos em convenção coletiva, em norma coletiva. Mas essa é a intenção, né? Eu acho que o objetivo é exatamente ouvir todas as partes, né? E construir uma solução. Estamos abertos, estamos muito interessados em resolver isso, porque não é interessante para nenhuma das partes que se alongue um período aqui sem definição e com
gerando aqui possíveis passivos para todas as partes. Ou então até para tiver uma decisão que não agrade nenhuma das partes. Exatamente. Sempre é melhor, como eu disse, uma solução construída, né, pelas partes. Mas, assim, eu estou vendo que o importante é que as partes estão abertas a uma conciliação. Diga, doutor. Doutor Gutenberg, então, a questão do, digamos assim, a evolução da proposta patronal seria manter a cláusula, manter a ideia do abono permanência, só que mudando algumas coisinhas quanto às faltas, é isso? Na verdade, Porque, se eu entendi bem, me permita, o início vocês não queriam mais manter essa cláusula. Não, a discussão em dissídio coletivo, Sim. se nós formos a dissídio, efetivamente, o pedido do sindicato é que acabe a boa permanência. Isso, certo. Se formos para dissídio coletivo... Mas hoje o avanço assim, hoje o patronato assim, não, a gente pode manter essa cláusula, manter os 25%, sim. Só que a gente quer discutir quais as faltas vão ser aceitas. Exatamente. Não seria quais as faltas. As faltas injustificadas já estão consensadas há anos. Sim. As faltas justificadas, devido à quantidade de atestados que apareceram por faltas justificadas ser muito grande, a gente quer fazer um pequeno ajuste na redação. Mas para falta justificada... De forma que evite esse volume alto de faltas justificadas. Mas assim, teria justificativa por motivo médico? Também. Mas eu só fico preocupado, né, assim, do ponto de vista abstrato, em tese, disso ser questionado do ponto de vista da legalidade. Porque se há um motivo médico... Já é previsto na lei. Se a gente estabelecer um tratamento diferenciado por um motivo médico, isso pode... Assim, aqui pensando, né, Ministério, na rigidez, na segurança da norma, assim, se a gente construir uma negociação coletiva que diga assim, olha, mesmo uma falta justificada por motivo médico vai gerar uma discriminação remuneratória, pode ser que essa norma não seja válida. Minha preocupação é essa, pode ser... Há outras justificativas que não médicas, enfim, né? As legais, né? Isso. Que é legais, eu estou preocupado porque não adianta o patronato, digamos assim, até com a concordância de todo ganha, fazer esse acordo aqui e amanhã ou depois receber milhares de ações, centenas de ações e discutir. Então, eu fico só um pouco preocupado com isso. Sobre o ponto, nós não estamos inovando. A assiduidade plena, como condição de recebimento do prêmio, já foi discutido em sede de ações civis públicas, já chegou ao TST e já foi decidido que este critério de assiduidade plena, inclusive dos atestados médicos, pode ser objeto de restrição, uma vez que o prêmio não se confunde com a remuneração. Enquanto a remuneração não será afetada por um atestado médico, o dia não será descontado nenhum efeito efetivo para a remuneração do empregado, a participação no prêmio ele tem critérios elegíveis. Esses critérios elegíveis para se participar daquele prêmio, para concorrer ao prêmio, são números clausos. Não pode ter isso, não pode ter isso, não pode ter isso. Se acontecer alguma das situações, não é elegível ao prêmio. Não estamos discutindo salário, não estamos discutindo remuneração. A questão é discutir quais são os critérios de elegibilidade para o prêmio. Então, dentro desses critérios é que o sindicato patronal pretende criar as regras de que as faltas, algumas delas, terão um critério, outros. Por exemplo, como Lauro bem disse, as faltas injustificadas já estão sedimentadas. Estas aqui estão sedimentadas. Para as faltas justificadas, vamos eleger critérios. Quais são esses critérios que estamos dispostos? Nós encaminhamos alguns critérios, mas não recebemos nenhum retorno desses critérios de elegibilidade. Então, é neste ponto que o patronato pretende definir quais são os critérios elegíveis para as faltas com justificativas. Agora eu estou entendendo. Vocês entenderam? Sim. Eu já treino. 13 por 5. Então, vamos fazer o seguinte, como está adiantado e a gente também, essa cláusula do prêmio e a outra, né? A outra, inclusive, outras convenções coletivas já têm a norma
de rescisão acordada em caso de manutenção do emprego. Isso. Vamos fazer o seguinte, já tem no processo, já está essa proposta em relação a quais os critérios dessas faltas justificadas? Não, porque que foi juntado foi uma contestação. Sim. Então, a contestação contesta o dissídio, porque, primeiramente, o sindicato patronal está aqui hoje em respeito ao tribunal, aos sindicatos laborais, mas ele, por si só, não coaduna com a instalação do dissídio coletivo. Hoje não há sua concordância em nenhum momento, e que fique registrado, continua sem concordância para a instauração do dissídio. Está aqui pelo debate e em respeito ao tribunal. Então, como esses critérios não ficaram claros, ainda não estão, e também os sindicatos suscitantes não têm conhecimento, vamos fazer o seguinte, seria bom trazer na próxima audiência esses critérios e outras propostas que avancem em relação a essas causas que estão ainda em discussão, e a gente tenta ver se na próxima a gente consegue resolver, né? Melhor porque a gente examina com mais cautela, estuda, reúne de novo, se for necessário, e vamos tentar, vamos evoluir, vamos lutar, né? Para que a gente feche esse aqui, certo? Doutora, porque aí reside exatamente a preocupação que o doutor Moreira coloca, que são de alguma desses critérios, dessas proposições, que atentam contra o direito do trabalhador, atentam contra a lei. Tá? Aí, quando o povo fala aqui do interesse da preocupação política do sindicato, não, é preocupação com o direito do trabalhador, com a dignidade do trabalhador, que não se fira aquilo que já está conflitado de lei. Aqui, se estamos aqui perante o crime da justiça, óbvio que a gente vai buscar o respeito aos princípios legais, às normas e tudo, né? A gente vai negociar o que é possível ser negociado. Isso não resta dúvida. O que puder ser avançado, desde que não fira viole qualquer lei, isso aí é um dos princípios básicos, né? Então, vamos remarcar, então, para o dia 13, que é na quarta-feira que vem, às 13 horas. Nesta animação? Acho que pode ser nessa sala aqui, né? Hein? Então, vamos fazer o seguinte, 13h30. 13h30 fica melhor, porque a gente, quanto mais cedo, para poder a gente ter tempo de avançar, entendeu? Porque se colocar para não atrasar muito e a gente conseguir ver se... Já direto aqui, né? Já vem direto para cá, para essa sala mesmo, né? Aí já sabe aqui no Sérgio, certo? E aí a gente já vem com as propostas, outras alternativas. A gente sempre tem que ter um plano A, um plano B, até um plano C, né? A gente tem que evoluir, porque o ideal é que que as partes realmente cedam um pouquinho e cheguem a um meio termo, entendeu? Então, eu agradeço a presença de todos e aguardo na